Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula da Sapiência Musical. É aqui nesse quadro da Sapiência onde você aprofunda o teu conhecimento musical para que você conheça e compreenda o que de fato te faz aprender e evoluir na música, se tornando capaz de tocar repertórios e músicas cada vez mais avançadas, 10 vezes mais rápido em qualquer que seja o instrumento que você toque. Hoje eu cheguei aqui com o seguinte tema para a gente conversar: como saber o nível daquelas partituras, daquelas músicas que eu estou buscando, aquele repertório que eu quero estudar a partir de agora. Como saber se esse repertório é o mais indicado para mim agora ou não? Será que eu estou colocando a carroça na frente dos bois ou não? Porque acontece o seguinte, quando a gente começa a fazer aula de música, nós temos um leque de músicas que a gente quer tocar. Todo mundo tem. Você começa, você já sabe as músicas que você curte e que você gostaria de estar tocando no seu instrumento. E aí você fica com uma ansiedade gigante para tocar esse repertório, não vê a hora de tocar ele. Às vezes, essa ansiedade é tão grande que você já quer começar logo de cara. Às vezes, por outro lado, você é mais prudente e pensa, será que eu devo fazer isso agora ou não? O que eu devo saber para poder escolher uma música, uma partitura para eu poder estudar? Enfim, é por causa dessas perguntas que eu trouxe esse tema para a gente conversar aqui nessa videoaula hoje. Porque acontece o seguinte, galera, quando nós estamos buscando um repertório para preparar, para estudar, nós temos que saber que esse repertório ele deve ser abordado, conduzido dentro do nosso estudo musical num processo gradativo. Então, toda vez que a gente atropela as coisas, que nós passamos a carroça na frente dos bois, né? E que a gente coloca uma música que às vezes é muito difícil, mas a gente não sabe o quanto ela era realmente tão difícil assim ou não, nós acabamos com aquela sensação de que a gente não tem dom para música, que a gente não nasceu para isso, quando na verdade aconteceu que você pegou um repertório que não era para você naquele momento. É por isso que nós precisamos estar conscientes de alguns critérios que você tem que ter, que você deve se utilizar para analisar aquele repertório, aquela música que você quer estudar. Os critérios são os seguintes: primeiro critério, musical, e segundo critério, técnico. E quando eu digo primeiro e segundo, eu não estou colocando em ordem de preferência, não. São dois critérios lado a lado. É que você tem que estar com esses dois critérios na sua frente para poder analisar o repertório que você está estudando. Então, quando a gente pensa em critério musical, para poder analisar esse repertório, você tem que pensar que você vai destrinchar daquela música os elementos que estão ali diante das três primeiras camadas, a camada rítmica, a melódica e a harmônica, e que estão ali dando consistência àquela música e que serão avaliados por você como elementos mais fáceis ou mais difíceis. Por quê? Mais fácil e mais difícil é um conceito relativo. O que é mais fácil para você pode ser mais difícil para mim. E vice-versa, o que é mais difícil para você pode ser mais fácil para mim. Então, o fato é que você vai analisar esses elementos musicais e vai se perguntar se você sabe ou não aqueles elementos, se eles estão muito longe do que você conhece ou não. Por exemplo, se você está tocando uma nova música, se você está buscando um novo repertório que tem partitura, por meio de uma partitura que você vai desenvolver ele. Então, você vai pensar o seguinte: qual é o compasso? Qual é a divisão rítmica que está ali? Você vai começar a observar essas questões. Quais são as células rítmicas que estão ali? O quanto que essas células rítmicas são mais velozes ou não, de acordo com o andamento que está ali. E olha também, por exemplo, qual é a tonalidade, qual é a escala que está ali, se ela vai se tornar uma tonalidade muito difícil de eu executar no meu instrumento ou não. E isso já remete uma conexão com o critério da técnica, e já a gente vai para ele. Outra coisa, qual é a textura dessa música? Quando eu falo de textura, eu estou falando da densidade sonora, da malha polifônica. Tem polifonia? É uma música polifônica, tem várias vozes para eu ler ao mesmo tempo? Ou não? É uma música monofônica, é apenas uma melodia, no máximo essa melodia está dobrada, mas é uma única melodia ali? Ou não, ela é homofônica, é uma melodia com acordes. Eu tenho que dar conta de fazer essas duas dimensões, melodias e acordes. Qual é a textura que está ali e o quanto que essa textura é mais simples ou mais difícil para mim, para que eu execute, para que minha mão dê conta de fazer isso no instrumento. Você começa a analisar esses elementos, qual é a extensão, por exemplo, a tessitura da melodia.
Tem instrumentos que, se a tessitura for muito ampla, tiver notas muito agudas, isso se torna um desafio técnico grande. Você fala, e você pode falar, eu não consigo ter notas muito agudas, eu não vou conseguir ter sustentação para fazer isso, eu não vou conseguir atingir a afinação necessária. Então você começa a analisar, olhar para essa partitura e contextualizar o quanto desses recursos que você está reconhecendo ali e o quanto eles estão próximos da sua prática, você consegue ter noção de como realiza eles ou o quanto eles estão distantes. E aí, claro, você se esbarra e já conecta automaticamente com o critério da técnica, porque os aspectos musicais, eles embasam o que a gente vai ter de condução técnica. E aí você vai avaliar tecnicamente, essa partitura, ela é didática? Ela tem, quando eu falo assim, ela é didática, ela é uma partitura que tem o maior número de informações possíveis para eu, por exemplo, que sou iniciante, conseguir desvendar ela. Por exemplo, ela tem a informação da arcada ou do dedilhado, da posição, do momento de respiração. Ela tem indicação da corda que eu uso, de quais dedos eu vou utilizar para fazer essa execução, é o dedilhado, né? Enfim, ela tem marcação de pedal, ela tá bem orientada didaticamente para que eu sozinho, se eu não tiver com o meu professor do lado, eu consigo entender e começar a praticar ela, ou ela é aquelas partituras mais peladas, que quando a partitura é mais pelada, eu quero dizer assim, ela só tem a nota, né? Ela tem a nota e a fórmula de compasso, tonalidade, e ela não tem as informações técnicas porque ela parte do pressuposto que o background do músico já é amplo, já está bem formado. O músico tem uma experiência onde ele não precisa daquelas informações técnicas todas ali, ele se vira, ele sabe fazer, ele resolve sozinho, sem estar nada daquilo. De repente, se você não é um músico iniciante, ter uma partitura pelada na sua frente é tranquila, mas quando você está iniciando, desenvolvendo a sua técnica, isso se torna um elemento dificultador. E aí você vai começando a ver outras coisas. Qual é o andamento? Tem passagens muito rápidas, é muito virtuosística, vai ter coisas de muita velocidade. Eu já fiz treinamentos específicos onde eu tenho essa questão da agilidade muito bem estabelecida em mim e a questão da sonoridade, da interpretação. O quanto que isso é desafiador ou não para eu conseguir tirar esse som que precisa aqui. Quando nós estamos pensando nos critérios técnicos, analisando, você na verdade está cuidando das outras duas últimas camadas musicais, que é a camada da musicalidade e a camada da técnica. Então, esses dois critérios têm que te nortear para quando você vai se posicionar diante do repertório e poder sentir segurança se é esse repertório que você pratica nesse momento ou não, especialmente quando você faz, por exemplo, um caminho autodidata ou quando você quer pegar repertórios a par, que o seu professor não está trabalhando com você dentro da sala de aula, mas você quer fazer outros repertórios. E veja, eu trouxe algumas orientações aqui quando você está aprendendo um caminho por meio de partituras. Mas e se você está aprendendo novas músicas ou você quer aprender novas músicas de ouvido, sem partitura, só pelas cifras? Se o seu repertório é de estudo pelas cifras, como que você vai avaliar? Os critérios são os mesmos, os critérios musicais e os critérios técnicos. Então, por exemplo, você vai observar qual é o ritmo dessa música, a levada que eu tenho que fazer nela, eu consigo pegar essa levada, eu já domino, faz parte do meu leque de padrões de levadas que eu conheço, a forma de acompanhamento dela. O sentido da pulsação, a fórmula de compasso dela é tranquilo para mim, as batidas são simples, a levada dela é muito quebrada, é muito swingada, vai ter muitos ritmos sincopados, ou ela é mais chão, uma divisão mais chão, mais tranquila para fazer esses acompanhamentos. Os próprios acordes que estão ali, musicalmente falando, as progressões dos acordes, eles são tranquilos? Eu conheço todos os acordes? Quantos acordes eu conheço? Quantos eu não conheço? O quanto você vai se perguntando tudo isso vai te trazendo uma noção do quanto aquela música é para você nesse momento ou não. A própria tonalidade dela vai ser tranquila para você conseguir desenvolver o campo harmônico e dar condução para o aprendizado dessa música. E na questão da técnica, mesma coisa, isso se alimenta, né? Os seus conhecimentos musicais vão alimentar
os seus desafios técnicos ou não. Ah, vai se tornar muito difícil fazer isso porque é um campo harmônico totalmente novo, eu não domino nenhuma desses acordes, é um aprendizado todo novo. Ou não, não é tanto não, acho que tá tranquilo. Enfim, você se utiliza desses critérios de checar, de analisar a estrutura musical e colocar essa estrutura como um ponto de start, assim, né? Uma forma de dar um pontapé para sua necessidade técnica e o quanto aquilo traz um desafio ou não. Tudo isso deve te remeter para a seguinte certeza: querer tocar uma música porque você acha essa música muito linda, ou porque você sempre gostou dessa música, sempre ouviu e você não vê a hora de poder tocar essa música, é algo natural e próprio de quando nós estamos começando a aprender. Mas é também um julgamento um tanto quanto inocente e imaturo. Ah, eu quero tocar essa música agora porque eu não vejo a hora de poder tocar. Calma, porque esse tipo de pensamento e de argumento, eu vou tocar porque eu gosto, porque eu não vejo a hora, só pode te trazer o risco da frustração. Porque às vezes você vai começar a nutrir em você a ideia de que você não nasceu para música. Nossa, olha como é difícil tocar, eu não consigo tocar isso é absurdamente difícil. Quando na verdade você colocou a carroça na frente dos bois, antecipou coisas e pegou um repertório que realmente não era para você naquele momento. Porque nós temos que construir o nosso domínio técnico instrumental e musical. E nós temos que fazer isso de forma gradativa, num processo evolutivo e constante. Quando não é assim, de forma gradativa, nós atropelamos coisas e o resultado é que a gente não consegue. A gente se esforça muito e o resultado é muito pequeno. E por isso vem a frustração inerente. Inerente, já está esperada, entendeu? Então, a gente não pode queimar etapas, a gente não pode passar a carroça na frente dos bois. Por outro lado, se você fica estudando e seguindo apenas aquele livro que você tá utilizando, né, o método que o seu professor traz para dentro da sala de aula, às vezes isso pode te trazer uma situação de desânimo também. Você pode ficar desestimulado, porque aquele repertório, por melhor que seja aquele método, ele tem os seus próprios critérios, os critérios dos autores que elaboraram aquele método, né, de te conduzir pedagogicamente para o seu desenvolvimento técnico e musical. Porém, é um repertório que pode estar muito distante do repertório que você gosta de ouvir, de que você gostaria de estar tocando. E por mais que você compreenda que é necessário que você execute esse repertório agora, pode trazer um certo desânimo para você, sim, de fato, e eu entendo. Por isso que é muito importante que você tenha condições de ter essa autonomia para avaliar o que você gostaria de tocar e buscar versões, arranjos, partituras onde aquele repertório que você gosta esteja próximo do que você já é capaz, que não esteja muito distante. Assim você consegue linkar a sua vontade com aquilo que é nesse momento. Você precisa ter essa condição de ter essa autonomia para pegar repertórios complementares e não repertórios que estejam completamente fora da curva nesse momento, entendeu? Mas você, para se sentir confiante nisso e ter essa autonomia, você precisa saber avaliar. Como você vai saber avaliar isso? Quando você conhece o que é necessário. Então, para você reconhecer caracteres musicais ali, elementos musicais que estão dando fundamentação a esse repertório, e para que você possa medir o quanto esses elementos são difíceis de ser executados ou não, você precisa estar nutrindo a tua habilidade musical, o teu conhecimento musical. Daiane, como que eu posso saber o que é muito difícil do ponto de vista técnico e musical? Como é que eu vou saber se isso é muito difícil ou não? Além de você buscar, nutrir, estudar, desenvolver seu conhecimento e a sua habilidade musical, se apropriando disso no seu corpo, você tem que não se contentar com o que você apenas recebe na sua aula. Você tem que ser investigativo, você tem que ser curioso, você tem que querer ir além, você tem que buscar coisas novas, você tem que ver o que outros professores estão falando. Hoje, a gente vive na era da informação, na era do conhecimento. É muito fácil achar conhecimento. Tá aí, ó, à nossa disposição na internet. A gente tem que entender que o nosso professor, ele é um intermediador do conhecimento que nós construímos. O professor, ele não é
o suprassumo do conhecimento, ele intermedia, através dele o conhecimento chega até você, mas você é o agente principal que constrói o teu conhecimento. Então você não precisa ficar esperando apenas o que o teu professor te fala. Você tem que ter essa postura mais investigativa de correr atrás, de pesquisar, de perguntar para ele, de conversar mais, pesquisar videoaulas na internet, ver quais são os recursos técnicos, interpretativos que podem ser alcançados no seu instrumento, o quanto eles são desafiadores ou não. Você não pode se contentar com o que você está recebendo na sala de aula e ficar passivamente esperando. Claro que eu não quero aqui te induzir a uma ansiedade generalizada onde você começa a atropelar tudo também. Eu acabei de falar o quanto isso tem que ser gradativo, mas eu quero dizer que a sua consciência, para que você possa medir o quanto uma coisa ela é mais difícil ou não, ela tem que partir de uma busca. Você vai buscando e essa busca ela tem que ser mão na massa. Porque enquanto você não se colocar para fazer, você tentar fazer, praticar, desenvolver aquilo ali, você não vai sentir realmente o quanto isso é difícil ou não. Você tem que pensar que para alcançar aquilo que ele está falando, o que é necessário? Você tem que prestar atenção no processo do que você assiste, do que os professores falam. Não foca só no que é difícil, foca no processo para transpor a dificuldade. Foca no que ele está falando, que é o caminho que você faz para chegar a dominar aquela dificuldade. Pratique esse caminho de forma paciente, de forma persistente, gradativa. É assim, colocando a mão na massa, buscando repertórios complementares, mas não desfocando da onde você tem que estar, porque o seu professor tem uma forma de conduzir, ele sabe por que está conduzindo daquele jeito. Pelo contrário, dialogando muito com ele, buscando informações, conversando, indo além, construindo o teu conhecimento técnico e musical. Assim, você vai tendo condições de avaliar de verdade se aquele repertório, se aquela música, se aquela partitura, naquela versão, naquele jeito, é o mais adequado para você nesse momento ou não. Por exemplo, eu trouxe aqui uma música, como eu gosto sempre de trazer, eu peguei uma versão da música Carinhoso. Todo mundo conhece esse tema do Pixinguinha, né? Meu coração. Pois é, então, muito conhecida. Tem aqui um arranjo dele, feito por Zusa Alves. Ela fez esse arranjo para violão, ok? Então tem aqui para um solo de violão. E eu vou mostrar para vocês essa partitura agora. Dá uma olhadinha aí, ó. Vai aparecer na sua tela. Essa partitura, se você se deparasse com ela e você tivesse que avaliar se ela é para você nesse momento ou não, você teria que linkar esses elementos musicais que eu falei. E que elementos musicais que eu vejo aqui? Da camada rítmica, da camada melódica e da camada harmônica. Da camada rítmica, eu vejo por exemplo, para mim, Daiane, e para a maioria dos alunos que já estão alfabetizados musicalmente, eu não vejo nada complexo. Ritmicamente, não há complexidade de células rítmicas. É muito tate, é um compasso 4x4 e tem tates, tem tá, tem algumas escritas assim em síncope. Tá, 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 isso é uma síncope, tá, 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 mas nada tão desafiador se você já foi alfabetizado musicalmente. Por outro lado, se você está começando o seu processo de educação musical, de alfabetização musical, isso é complexo já, ritmicamente, porque você ainda está desenvolvendo e o simples fato de ter síncopes já faz você não ter o chão tão frequente, né? A síncope, ela muda a acentuação, ela muda esse chão. Então, ela tem que ser avaliada com calma para quem é iniciante do ponto de vista rítmico. Do ponto de vista melódico, você vai automaticamente perceber se essa linha melódica, se essas notas, o quanto elas estão ou não sendo difíceis de ser executadas no braço do instrumento. Você conecta com a técnica já. A extensão, a tessitura dessa melodia vai trazer desafio aqui. O músico, o aluno, né, o músico, ele domina a escala de sol maior, que é o tom dessa música, a ponto dele conseguir se deslocar e ler essas notas com naturalidade, sabendo a posição de cada uma, sabendo em que corda que tira esse som? Se a resposta é sim,
ok, esse repertório é para você. Se a resposta é não, eu tô começando, eu não sei onde ficam essas notas no braço do violão. Então não, esse repertório não é para você. Não nesse momento, não nessa versão. Pode ser que você encontre outras partituras numa versão mais simples que você consegue começar a já estudar. Do ponto de vista harmônico, da camada harmônica, bom, eu tô vendo aqui uma textura polifônica. Eu vejo 3 vozes, tem a voz da melodia, pararará, tanto que tem uma semibreve ligada. E ao mesmo tempo que essa semibreve tá ligada, tem um preenchimento logo abaixo dela de uma outra semibreve, que é a voz do grave, é um baixo. Tum. Enquanto isso fica tem uma voz intermediária fazendo um contraponto até rítmico aqui, e rítmico harmônico também. Então tem 3 vozes para serem lidas. Isso não é simples, é uma escrita polifônica. Não é simples você ler 3 vozes, porque tecnicamente você tem que segurar uma nota, a nota que está soando ali, o si, tarara, si, enquanto você fica sustentando esse som, escuta esse som que sustenta, você ainda executa outros. O acompanhamento, o contraponto rítmico harmônico da voz do meio, escuta o baixo. Não é simples. Se é um aluno iniciante, uma escrita contrapontística dessa não é simples. Mas se é um aluno que já foi caminhando musicalmente e tecnicamente, ele chega um momento que ele vai começar a desenvolver assim a polifonia, é indicado para ele, ok. Você tem sempre que pensar o seguinte: qual é a minha experiência com esses elementos? O quanto que esses elementos já estão no meu histórico musical ou não? Eu já tive experiência, eu sei tocar. Não tive experiência nenhuma. Se você não teve experiência nenhuma, o quanto que esses elementos estão muito distantes do que eu já sei ou não. Porque, claro, quando a gente vai pegar um repertório novo, na maioria das vezes, os elementos, às vezes você não tocou todo que está ali, nem tudo que está ali no repertório novo, você já teve a oportunidade de treinar antes. Por isso que você pega repertório novo, porque assim você vai evoluindo musicalmente e tecnicamente. O repertório novo vai te fazendo crescer musicalmente e tecnicamente. Porém, uma vez que você responde para você mesmo, não, eu não toquei, mas aí você faz uma segunda pergunta, o quanto isso é muito longe do que eu sei tocar? Eu nunca toquei uma síncope dessa, mas se eu pensar, tá, ti, tá, ti, eu não vou ter dificuldade, é só eu pensar em mutar o segundo tá, ti, tá, ti. Não é tão difícil, eu consigo focar nisso, não é tão difícil. Ok, então beleza. Agora, quando você não consegue medir o quanto isso está distante, você não tem noção nenhuma de como conseguir fazer aquilo, então esse repertório está muito avançado para você nesse momento, entende? Você tem que ter essa clareza, porque o que a maioria das pessoas fazem quando pega uma música nova e aí chega à conclusão de que essa música é muito difícil? Olha para ela e fala, nossa, é bem difícil essa música. A maioria pensa o seguinte, não tem problema, eu consigo, eu vou conseguir estudar, eu vou treinar todo dia até eu conseguir. E começa com esse baita gás. Só que daí, qual é o resultado que alcança? Alcança um estudo diário de muitas tentativas, de nervoso, de impaciência, de frustração, porque percebe que se dedica muito, faz um esforço gigante e anda muito pouco. Tem um resultado que vai muito devagar. E aí, chega uma hora que a tua motivação e a tua vontade de tocar inevitavelmente começa a ser questionada pela pergunta se você não tem talento para música ou não mesmo, hein? Você acha que eu não nasci para isso não, hein? Automaticamente você começa a se questionar e a falar, a se derrotizar. Porque, na verdade, você pensou que aquele critério todo estava muito longe, mas isso seria resolvido com a simples garra de eu vou estudar todo dia. Não resolve, não é por aí. Qual é o caminho correto? Quando você identifica que aquela música ali, ela tem coisas novas, mas ela não está tão distante do seu background, daquilo que você já tem de experiência. Qual é o caminho correto, então, para que você consiga transpor essas dificuldades novas e construir um aprendizado? Uma metodologia de estudo construtiva,
onde você não cai no estudo papagaio, como eu sempre comento, onde você vai tendo um estudo em partes, que parte do micro para o macro, onde você vai tendo metas diárias, onde você pratica muitas coisas fora do instrumento, ao nutrir a tua habilidade musical, o teu conhecimento musical, onde você vai formando no seu corpo os padrões musicais, as referências musicais internas, auditivas, que depois você projeta para o instrumento em formas de estratégias diárias de estudo. Então, a questão principal é que você vai percebendo que você não pode sair do 8 para o 80. Mas se você percebe que estava no 8 e essa música é uns 15 ou uns 20, aí você fala, do 8 para o 20 eu consigo, por meio de uma estratégia de estudo bem conduzida, apoiada numa condução musical e apoiada numa condução de construção técnico-instrumental, eu consigo ir e vou aprender e vou subir de nível musical e técnico. Agora, se você pula do 8 para o 80, a probabilidade de você abandonar aquela música e o próprio estudo musical é muito alta, porque você inevitavelmente vai ter muita dificuldade de não sentir frustração consigo próprio e automaticamente afastar-se da música. Então, esse tipo de pensamento e de raciocínio é super importante, especialmente se você desenvolve um caminho autodidata da música. Quando você tem um professor do lado, você tem um benefício de poder conversar e deve buscar muito, questionar, buscar cada vez mais. E quando você está fazendo um caminho autodidata, você tem que desvendar formas de saber julgar se é para você aquilo naquele momento ou não. Uma dica que eu te dou quando você é iniciante, especialmente na técnica, no domínio instrumental, você é iniciante no domínio instrumental, é que você procure por livros de iniciação que sejam muito didáticos, porque tem vários e vários métodos no mercado. Você precisa pesquisar esses métodos. Livros mesmo de iniciação técnico-instrumental, existem muitos, mas uns melhores e outros piores do ponto de vista didático, de condução, de orientação, de construção mais passo a passo. Alguns métodos são sagrados, são clássicos e são métodos muito bons. Por outro lado, nós temos outros métodos que já são consagrados também, mas que não são tão bons, que hoje em dia nós já sabemos dentro da literatura de cada instrumento específico que não é tão bom, não tem uma abordagem técnica tão bacana. Como que você vai descobrir isso? Questionando, seguindo professores, pedindo a opinião dele, correndo atrás, buscando. Não fique só também pegando um repertório picado, onde você pega essa música aqui, depois eu pego essa outra aqui, depois eu pego aquela outra ali. Esse tipo de repertório solto faz parte, é uma complementação. Só que a gente precisa de um método para que ele vá conduzindo a gente do ponto de vista técnico-instrumental para uma construção gradativa, entendeu? E se possível você ter acesso aos melhores métodos, melhor ainda. Agora, como você vai saber se você está num caminho autodidata, se aquele seu método é realmente o melhor? Busque opiniões. Como eu disse, nós estamos na era da informação. Existem tantos professores na internet trazendo tanto conteúdo bom. Não busque a opinião só de um, busque a opinião de vários. Busque, pesquise, veja estudos. Se você for uma pessoa que tem garra por estudar e gosta de com mais afinco, tem muitas publicações, tem muitos estudos, muitas pesquisas que comentam sobre as metodologias. Eu digo, por exemplo, na área do piano, existem muitos trabalhos publicados das universidades, dos pesquisadores, que avaliam essa metodologia, ou esse, ou aquele outro. Lê, corre atrás. Eu acho que isso dá trabalho? Eu acho que isso dá trabalho, mas isso evita uma dor de cabeça lá na frente, entendeu? Quando nós estamos num caminho autodidata, nós temos que traçar a nossa rota. Então, a gente abraça e traça. Quando a gente não está num caminho autodidata, quando nós temos um professor do nosso lado, nós precisamos também ter a clareza de que ele é apenas um intermediador do conhecimento. E eu repito isso, intermediador. A gente não precisa ficar esperando ele trazer tudo. A gente pode também questionar, investigar, correr atrás, entender. Por que você usa esse? Por causa disso, daquilo. Entendi. Você vai questionando, vai construindo o seu conhecimento.
Isso não é desafiar o professor ou contestar a sabedoria dele. Muito pelo contrário. É respeitar a opinião dele e entender o processo pelo qual você está indo, até para que você ganhe essa autonomia de pegar repertórios soltos, sim, que sejam complementares e que vão te trazer a autorrealização de tocar músicas que você gosta e músicas que você espera, porque é isso que a gente quer fazer no instrumento, tocar coisas que a gente gosta, apesar de que a gente tem que estudar muitas coisas que a gente também não gosta, mas que são importantes. E a gente passa a curtir esse repertório que aparentemente a gente não gosta, quando a gente entende a proposta dele, quando você fala, essa é a finalidade, isso era que eu tinha que desenvolver, que eu tinha que aprender com esse repertório. Então você começa a se encantar, a se apaixonar por esse repertório também e a tocar com prazer, e a estudar cada vez mais com prazer, porque você se apaixona pelo processo que ele está te conduzindo, o amadurecimento musical que ele está te proporcionando, ok? Tenha sempre isso em mente e avalie o repertório que você pega sobre o critério musical e sobre o critério técnico, lembrando que uma coisa alimenta a outra e pensando sempre o quanto esses critérios estão próximos ou não do que você já tem de experiência por trás daquela prática. Faça isso e você vai se sentir cada vez mais seguro para dar seus passos de forma independente, de forma madura, rumo ao seu constante crescimento e evolução na música. Show? É isso aí. Espero que você tenha curtido. Deixa seu like aí pra mim se você curtiu essas dicas que são estratégicas e que são mão na massa, assim, que são, na verdade, a realidade para quando a gente vai estudar um instrumento musical. E isso acontece com todo músico, com todo iniciante que está começando a desenvolver a sua maturidade musical, essa vontade de tocar coisas novas. Então, se você curtiu e achou que essas dicas foram úteis para você, já deixa o seu like para mim e compartilha o vídeo, né, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que vai também socorrê-las. Se você achou que vale a pena, manda para outras pessoas, porque elas vão curtir, com certeza, tá bom? Ó, eu te vejo nas próximas videoaulas, hein?